Tu governas sobre a nossa vida. Do seu interior, Ele está dentro de você. 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 Dentro de você. Dentro do teu espírito. Dentro. Ele está em você. É que você precisa deixar o leão rugir. Você precisa deixar que a fonte jorre. Você precisa aprender a deixar a fonte jorrar, a deixar o rio fluir. Isso você está adorando ao Senhor. Eu deixar o leão rugir, eu deixar a fonte jorrar. Ele está em você.
22. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Nós queremos que Teu Espírito continue fluindo, Pai. Continue fluindo através da palavra de vida. Tu tens as palavras de vida. Continue fluindo em nosso espírito, Pai. Continue fluindo em nós, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler Números 22, a partir do verso 15. E o texto é bastante longo. E o título é bem sugestivo: Encurralados. E hoje, quando nós estávamos almoçando, havia uma guerra no meu espírito. Havia duas palavras polvilhando dentro de mim, borbulhando. E essa palavra é que nós vamos liberar nessa noite. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e te farei o que me disseres, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque lhe desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor meu Deus para trazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que fiqueis aqui essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, aguardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui tua até hoje?
Costumei eu alguma vez fazer isso contigo? E ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviar de diante de mim, na verdade, que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, que não soube que estava neste caminho, para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, essa falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Amém? Sabe, irmãos, todos nós já conhecemos esse relato sobre Balaão e Balaque, rei dos Moabitas. E nós queremos falar exatamente nessa noite sobre quando o Espírito Santo, quando Deus o Pai nos encurrala em prol do propósito. Nós precisamos entender que Deus o Pai, Ele sempre vai trabalhar em prol do propósito. Existe um texto da palavra que diz que não há outro Deus que trabalhe em favor daqueles que o temem. Na verdade, Deus sempre vai trabalhar em favor do propósito. O propósito é aquilo que é o desejo do seu coração. Deus jamais fugirá do propósito. Deus jamais abençoará o que não está no propósito. Deus jamais honrará a palavra que foi dita fora do propósito. Deus jamais cumprirá o que foi declarado e que não está no propósito. Então nessa noite nós queremos falar exatamente sobre isso, sobre viver o propósito. E quando, ao invés de viver o propósito, alguém decide fugir do propósito, como se fosse possível fugir do propósito. Balaão, ele era um profeta do Senhor. E Balaão, o significado do seu nome é duvidoso. O significado é duvidoso, ou aquele que gera confusão. E ele fez jus ao seu nome. Embora ele apareça em alguns poucos versículos do livro de Números, alguns versículos da palavra de Deus, alguns poucos capítulos, fica bem claro que Balaão, ele era conhecido por ser alguém que recebia dinheiro para profetizar. E dependendo do valor que lhe era dado, ele abençoava, ou amaldiçoava, ou fazia o que a pessoa que lhe pagasse pedia. No capítulo 22, versos 5 e 6, fala sobre como era a atitude de Balaão. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Pedor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então Balaão, ele tinha fama de alguém que recebia valores para abençoar e para amaldiçoar. Ele era conhecido como alguém que era pago, como hoje a gente costuma dizer, ele era um guru, onde as pessoas procuravam ele e pagavam para que ele profetizasse. A verdade é que ele profetizava, mas nem sempre ele falava o que Deus queria. E aqui está a questão. Ele nem sempre dizia o que Deus queria, ele dizia o que as pessoas queriam ouvir. E aqui está o grande problema quando alguém recorre a um guru.
Quando alguém recorre a alguém, a uma pessoa, a um profeta, para lhe dizer apenas o que ela quer ouvir, para que esse profeta apenas ele corrobore o seu pensamento, a sua mentalidade contrária à vontade de Deus. Então, se você pagasse bem, Balaão podia dizer o que você quisesse ouvir. Ele poderia dizer que Deus estava te abençoando, quando na verdade não estava. Ele poderia dizer que Deus estava amaldiçoando, quando na verdade Deus não estava amaldiçoando. Ele falaria o que você quisesse. E aqui estava o problema de Balaão. Então Balaque conhecia a fama de Balaão, porque embora Balaão fosse do povo de Israel, ele vivia no meio dos moabitas, ele era um estrangeiro lá. Ele vivia entre os moabitas. Então, quando Israel chegou na terra dos moabitas, eles temeram, eles estavam na travessia do deserto. Esse capítulo 22, 24, 25 são os capítulos que praticamente antecedem a morte de Moisés. Então, eles já estão 40 anos andando no deserto. E ainda existe um profeta que não está falando o que Deus quer que fale. Então, quando o povo de Israel está agora nas terras de Moabe, Balaque sabe que se ele chamar Balaão, Balaque é o rei. Se ele chamar Balaão para amaldiçoar, e Balaão amaldiçoar, ele vai ouvir o que ele quer. Então ele faz uma proposta para Balaão. Esse capítulo, versículo 5 fala disso. Olha, a proposta é a seguinte: existe um povo, ele não diz que é o povo de Israel. Ele diz: existe um povo que está atravessando as nossas terras, é um povo muito violento, é um povo muito numeroso, e se esse povo resolver lutar contra nós, eles vão nos derrotar. Então eu te ofereço quanto você quiser para você vir e amaldiçoar esse povo, porque eu sei que se você amaldiçoar, ele será amaldiçoado, se você abençoar, ele será abençoado. Então Balaão disse para eles: eu não posso. Ele disse: então vocês esperem aqui, eu vou orar e vou ver o que Deus vai dizer. Então Deus diz para Balaão: você não vai com esses homens, você não vai com esses homens. E eles voltam para o rei, e o rei recebe aquela notícia e envia agora, a partir do verso 15, ele envia agora outros príncipes mais importantes, e com mais ouro, com mais prata e com mais dinheiro, e eles renovam a proposta para Balaão. E agora Balaão está disposto a ser honrado. Agora Balaão está disposto a receber uma grande soma de dinheiro. Sabe, eu me preocupo quando alguém diz assim, quando alguém vai em algum lugar. Eu já fui em alguns lugares, alguém veio e colocou a mão sobre mim e disse: Deus está dizendo que vai honrar o teu nome, que Deus vai engrandecer o seu nome. Na verdade, quando a palavra diz que Deus vai engrandecer alguém, é que essa pessoa vai ser grande diante de Deus, não diante dos homens. Que a honra que nós temos é a honra de negar-se a si mesmo, não a de receber ouro e prata por profetizar. Então essa mentalidade de que alguém me paga para profetizar não é uma mentalidade de acordo com a vontade de Deus. Agora Balaão quer receber o seu dinheiro. Então ele pede para esses novos mensageiros esperarem. Vocês esperam, eu vou orar, vou ver o que Deus vai me dizer. Então Deus ele diz para ele: olha, se eles insistirem, você vai, mas você só fala o que eu disser. Amanhece e Balaão não pensa duas vezes, prepara sua mula e vai. E quando ele sai sem consultar o Senhor, sem esperar uma resposta de Deus, Deus se ira com ele. Deus se ira com ele. E agora no caminho, a palavra diz que o anjo do Senhor se coloca no caminho de Balaão. Nós sabemos que o anjo do Senhor é uma figura de quem? De Jesus, de Cristo. Então nós temos um profeta contra quem Cristo está lutando. Eu me lembro quando o povo de Israel, quando a igreja primitiva surgiu, o evangelho começou a crescer, e eles decidiram matar todos que eram seguidores do caminho. Gamaliel se levanta. Gamaliel era um grande líder, um grande teólogo, um grande sábio, o sábio que treinou o apóstolo Paulo, que ensinou o apóstolo Paulo.
E quando eles estavam discutindo como eles iriam eliminar os seguidores do caminho, Gamaliel se levanta e diz: eu, se fosse vocês, eu deixava essa gente em paz. Porque vocês sabem que levantou-se fulano, que dizia que era um grande líder, ele conseguiu muitos seguidores, mas quando ele morreu, acabou tudo. Depois levantou-se fulano, agora tem esse aí. Então, vocês precisam entender que se for de Deus, isso vai prevalecer. Se não for de Deus, isso vai desaparecer. Então não adianta vocês ficarem lutando contra eles, porque é possível vocês estarem lutando contra Deus. Então agora temos Balaque, temos Balaão, profeta do Senhor, e Jesus, e Cristo está com a sua espada pronto para trazer juízo sobre Balaão. Mas aí tem a mula. Aí tem a mula. Qual era o propósito de Deus para Balaão? Que Balaão fosse lá e dissesse apenas o que Deus queria que ele dissesse. Mas agora ele já aceitou a oferta, agora ele já quer receber a sua honra. E ele agora começa a lutar contra o propósito. Então a palavra diz que a mula colocou-se no caminho e ela enxergou, a mula está no caminho e a mula enxergou o anjo com a espada desembainhada. O profeta não enxergou. Sabe, esse profeta não é qualquer profeta, porque ele fala com Deus, Deus fala com ele. Os versos anteriores dizem: Deus disse, faça assim, faça assim. Ele ouve, ele tem discernimento. Ele tem discernimento, Deus fala com ele, mas ele não enxergou o anjo do Senhor, mas a mula enxergou. Então a mula sai do caminho e ele fica irado com a mula, acompanhado de 2 servos, mais os mensageiros, e ele espanca a mula. Espanca lá até cansar, daqui a pouco eles seguem a viagem. E agora o anjo do Senhor coloca-se num caminho muito apertado, e tem paredes dos 2 lados. E a mula, então, para fugir do anjo que de novo está no caminho, ela pressiona Balaão contra a parede. E o pé de Balaão é apertado. E ele fica revoltado de novo. De novo ele pega o seu cajado, o seu bordão, e bate na pobre da mula. Lá pela Santa, retorna a viagem. Agora o anjo do Senhor, eles estão num trecho onde não há para onde ir. O anjo do Senhor está com a espada na mão, pronto para matar Balaão. A mula está vendo, Balaão não está vendo. Então a mula para e se deita. E aí Balaão fica possesso, fica endemoniado. Um profeta endemoniado. Que legal. Às vezes a gente brinca, né? Não sabe se é o demônio que entrou nele ou ele que entrou no demônio. Ele começou a espancar a pobre da mula. Ele começou a espancar a pobre da mula. E aí Deus faz uma coisa muito doida. A mula começa a falar com Balaão. A mula começa a falar com ele: por que você está me espancando? Por que você está batendo em mim? E o legal não é que a mula falou, é que ele conversou com a mula. Porque você fez isso comigo, você fez eu passar vergonha. Eu estou com os mensageiros, eu estou com os meus servos aqui, você já me machucou 3 vezes. 3 vezes você prejudicou a minha viagem. E se eu tivesse uma espada aqui, eu já te matava. Ele disse para a mula. Olha que legal a conversa dele. Tirar seu dedão, falar com a mula, assim, falar com. Dizer para ele, falar das suas mazelas. E ele disse: se eu tivesse aqui uma espada, eu ia te matar. E aí quando ele fala isso, Deus abre os olhos dele, ele enxerga o anjo do Senhor. E agora ele começa a conversar com o anjo. E nessa conversa o anjo diz: por que você está fazendo o que eu disse que não era para você fazer? Eu na verdade estou aqui contra ti. Misericórdia, um profeta que ouve isso do Senhor: eu estou aqui contra ti, eu vim aqui como teu adversário, porque você está fazendo o que eu não mandei você fazer. Você está fugindo do propósito, você está fora do propósito. Não é isso que eu quero que você faça. E na verdade, se eu fosse matar alguém, eu ia matar você e deixar a mula viva. Você não imagina uma coisa dessa? Eu mataria você e deixava a mula viva, porque quem merece estar viva é a mula, porque ela me viu, tu não viu. Ela me enxergou, ela tem mais sensibilidade do que você. Então eu matava você, deixava a mula viva. Agora Balaão deve passar na mente dele: pronto, perdi os sacos de dinheiro.
Porque se eu seguir em frente, Deus vai me matar. Então eu vou fazer uma proposta para Deus. Então se o Senhor quer, eu volto. E aí Deus diz: não, você vai, mas você só fala o que eu disser para você falar. Você só vai fazer o que eu disser que você deve fazer. Quem entende o propósito precisa saber que nós só podemos nos mover naquilo que Deus nos libera a fazer. Nós só podemos fazer o que Deus quer que a gente faça, não o que nós queremos, não o que nós desejamos. Quem vive o propósito precisa aprender a abrir mão dos seus próprios desejos. Talvez aqui é o grande problema de pessoas de lidarem com o propósito, porque muitas vezes as pessoas já entenderam o propósito, já entenderam o que Deus quer, já entenderam o que Deus falou. Deus já falou e elas sabem que Deus já falou, mas elas querem continuar buscando o seu próprio sonho. Então elas dizem assim: eu quero que Deus abençoe meus sonhos. Deus não tem que abençoar os meus sonhos. Eu que tenho que me sujeitar aos sonhos dele. Eu que tenho que viver o propósito, não é Deus viver o meu propósito. Eu tenho que viver o propósito que Deus ele estabeleceu para mim. E toda vez que nós lutamos contra o propósito, nós acabamos fazendo como Balaão. Nós acabamos fugindo, nós acabamos nos desviando do propósito. Outros interesses vão tomando o lugar do propósito. Outros interesses vão se tornando mais importantes do que o propósito. Para Balaão, era mais importante receber o dinheiro de Balaque do que viver o propósito. Então ele vai e Balaque diz para ele: olha, se você, agora nós vamos reunir aqui todos, eu vou reunir o meu exército, eu vou reunir todo o meu povo, e eu vou te chamar, e você vai se levantar ali, você vai levantar a sua mão, e você vai amaldiçoar esse povo. E aí Balaão diz: olha, eu só posso falar o que Deus me mandar falar. Se Deus me mandar amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Então ele chega lá, todo o povo está na presença dele, há um silêncio, e ele levanta a sua mão, e ele diz: eu não posso amaldiçoar se Deus abençoa. Daí Balaque chama ele: puxa vida, eu já te disse, eu vou te dar dinheiro, eu vou pagar para você fazer o que eu estou falando. Ele diz: mas eu não posso. Eu não posso dizer o que Deus não quer que eu diga. Então, no outro dia, de novo, todo o povo reunido, ele diz: eu vou te dar mais dinheiro, vamos lá, e você vai amaldiçoar. E aí, da segunda vez, a mesma coisa, Deus não deixa. E ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. E aí, de novo, Balaque vem e oferece mais dinheiro para ele. Eu imagino a guerra dentro de Balaão, porque ele queria o dinheiro. Mas ele pensava: se eu pegar esse dinheiro e eu falar o que Deus não quer que eu fale, eu não vou sair vivo daqui. Imagina uma situação dessa. Eu levo 10 mulas cheias de dinheiro, mas eu não vou curtir uma moeda, porque Deus vai me matar. Se eu falar o que Deus não quer que eu fale, eu vou morrer. Então eu prefiro ficar vivo e pobre do que fazer o que Deus não quer. Então vem uma terceira situação, e ele, de novo, ele abençoa o povo de Israel, e Balaque então fica revoltado, e ele manda Balaão embora, porque agora Balaão não apenas abençoa Israel, como diz como que Israel vai destruir os moabitas. Eles ficam revoltados. Mas Balaque, para não ir para casa sem dinheiro, ele ensina Balaão para não ir para casa sem dinheiro. Ele ensina Balaque o que ele deve fazer para destruir Israel. E por causa de Balaão, Israel perde mais de 24 mil pessoas, pelo que ele ensinou Balaque como fazer para destruir Israel. Agora, nós vemos que Deus foi encurralando Balaão. Deus foi pressionando Balaão. Deus foi empurrando Balaão para o propósito.
Sabe, às vezes eu observo pessoas, como a gente conhece mais ou menos o viver de cada um, a gente percebe muitas vezes que Deus está encurralando para que a pessoa se posicione, para que a pessoa se alinhe, mas a pessoa não quer. Não quer se sujeitar ao propósito. Porque viver o propósito, irmão, é coisa muito louca. Viver o propósito é algo que só quem se sujeita ao propósito consegue viver. Porque o propósito, queridos, ele pode unir pessoas e ele pode separar pessoas. Eu vou explicar isso. A palavra de Deus diz que houve um tempo em que os profetas, os pastores de Ló, começaram a brigar, a discutir com os pastores de Abraão. Abraão estava vivendo o propósito. Deus disse para Abraão: sai da tua terra e vai embora, sai do meio da tua parentela e vai embora, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Quem estava vivendo o propósito? Abraão. Mas aí quando Abraão vai embora, o que ele faz? Ele leva Ló. Deus não mandou levar ninguém, mas ele leva Ló. Ló vai junto com Abraão, porque Abraão é um homem abençoado. Então ele pensa: eu vou andar com esse homem porque ele é rico, ele é abençoado, Deus está com ele. Mas quem não está sujeito a viver o propósito não consegue andar com quem vive o propósito. Se você vai andar com alguém, você não quer viver o propósito, mas você está do lado de alguém que vive o propósito, você não vai aguentar, você não vai suportar. Não adianta você querer andar por amizade, por carinho, por qualquer outra coisa. Então chegou um dia em que Abraão disse para Ló: olha, não está certo, os nossos pastores estão brigando, vocês pegam, vocês vão para um lado e vão para o outro. Cada um segue o seu rumo, ou seja, eu vou seguir o propósito, tu vai viver a tua vida. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que o apóstolo Paulo andava com João Marcos. João Marcos andava com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava vivendo o propósito, João Marcos não. Então eles não conseguiram andar juntos. Ele vai unir propósitos. Por isso que quem vai casar precisa escolher muito bem, para escolher alguém que está disposto a viver o propósito com ele. Porque às vezes o camarada tem um propósito e ele acaba arrumando uma noiva, uma esposa que não quer viver o propósito. E aí vai ter dentro de casa uma mulher frustrada, que não quer ser esposa de um pastor, de um profeta, de um apóstolo, de um mestre, de um evangelista. Quer ter uma vida normal. E quem vive o propósito não tem vida normal. Quem vive o propósito nunca vai ter uma vida normal. Então aqueles que vão casar precisam saber muito bem quem vão escolher, porque se escolherem mal, nem ele vai viver o propósito e nem a pessoa que anda com ele. Mas se você andar com pessoas que vivem o propósito, pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Agora, você precisa entender que se você está vivendo o propósito de Deus, Deus vai colocar no seu caminho pessoas que vão te ajudar a viver o propósito. E as pessoas que vão te ajudar a viver o propósito nem sempre são aquelas que vão dizer o que você quer ouvir. Muitas vezes as pessoas que vão te ajudar a viver o propósito são as que te traem, são as que te beijam a face, são as que te abraçam, são as que te elogiam. Porque assim era com Judas. Judas estava empurrando Jesus para o propósito, mas ele foi lá e vendeu Jesus. Ele foi lá e beijou a face de Jesus. Ele foi lá e traiu Jesus. E a gente pode julgar Judas de várias formas, mas Judas estava empurrando Jesus para o propósito. Você está entendendo? Então, às vezes, querido, o nosso senso é de que quem me prejudica não está me ajudando. Enquanto que muitas vezes quem me prejudica está me ajudando a viver o propósito.
está me ajudando a morrer, está me ajudando a me negar mais, está me ajudando a correr para perto do Senhor. E muitas vezes Deus coloca em nosso caminho uma esposa de Potifar para nos incomodar. Deus coloca em nosso caminho irmãos que vão nos jogar numa cisterna. Deus coloca em nosso caminho pessoas que vão ser instrumentos de Deus para nos encurralar, para nos empurrar para o propósito, para nos apertar como a mula apertou o Balaão. Mas a questão é: eu estou disposto a viver o propósito? Ou eu vou continuar insistindo em viver os meus próprios sonhos? Podemos fazer como Balaão, que queria o ouro e a prata, mas aí ele precisava escolher: ou eu fico com o ouro e a prata, não vivo o propósito, fujo do propósito, realizo o meu sonho com esse monte de dinheiro, com quantas mulas, eu vou viver o quê? Eu vou viver como um rei, mas eu não vivo o propósito. Pior ainda, Deus me mata. Eu vou ter Cristo como meu adversário, eu vou ter o anjo do Senhor como meu adversário no meu caminho constantemente. Porque Deus só trabalha pelo propósito. Às vezes acontecem coisas em nossa vida e a gente pensa que é o diabo. É o diabo, é o diabo. E muitas vezes é Deus nos pressionando para ver até onde nós vamos aguentar. Por quanto tempo nós vamos insistir em continuar no caminho para Balaque? Quanto tempo vamos continuar insistindo em não viver o propósito? Agora me responda: Deus está te encurralando? A mula já falou para você? Alguém que não tem nada a ver com a sua vida com Deus já não disse: fulano, eu penso que você deveria fazer desse jeito. Mas você é crente, você fala em línguas, você ora, e você não vai admitir que alguém que não é nem cristão te diga alguma coisa coberta de razão, coberta da vontade de Deus, cheio da vontade de Deus, e você não está vendo, você não enxerga o anjo do Senhor, mas essa pessoa, essa mula que fala com você, ela está vendo. Ela está te dizendo algo que Deus está te falando, mas você não quer ouvir. Você insiste. Quantas vezes a mula já falou? Quantas vezes a mula já te disse: fulano, fulana, faz assim. E você pensa assim: o que essa mula está querendo me ensinar? Ora, eu sou profeta, eu sou filho de Deus. A mula já falou, o anjo já está com a espada na mão, Deus está te empurrando para o propósito, mas você insiste em não se sujeitar. Você insiste que os teus sonhos são mais importantes. Você insiste que os teus projetos particulares são mais importantes. Pior, você já conhece o propósito. Você já sabe tudo que você tem que fazer. Você já sabe tudo que você tem que decidir, mas você não quer. Existe uma canção que a gente canta, que o leão ruja. E essa canção fala sobre um leão que não precisa ser domado, que se sujeita. E às vezes as pessoas cantam essa música dizendo: eu sou leão selvagem, ninguém me domina. Não é isso, a canção não fala sobre isso.
A canção fala sobre um leão que é selvagem e que se sujeita. E por isso mesmo ela diz: eu não quero ser domado, eu quero me entregar. Porque o leão, para ser domado, vai ser tirado dele toda a sua essência. Ele vai ser espancado. Toda a sua essência vai ser quebrada, para que ele deixe de ser um leão e se torne um gato. Mas Deus não quer fazer isso com a gente. Deus quer que a gente continue sendo um leão, mas um leão que se sujeita a Ele, um leão que se rende a Ele, um leão que se sujeita ao leão da tribo de Judá. Deus está te encurralando? Deus já falou? O que você vai fazer? Ah, pastor, é tão difícil viver o propósito. É tão difícil viver o propósito. Mas Deus só vai trabalhar pelo propósito. Ele vai colocar pessoas junto que te ajudem a viver o propósito. Mas na grande maioria das vezes, quem vive o propósito não vive acompanhado de multidão. Quem vive o propósito não é a pessoa mais popular do grupo. João Batista vivia no deserto, Elias vivia no deserto. A maioria deles não é citada nem quem era esposa, nem quem nada. Eram uns camaradas meio selvagens, mas viviam um propósito. Se você sonha em ser popular, então não viva o propósito. Se você sonha em as pessoas fiquem te elogiando e falando não viva o propósito. Jesus, quando ele falou sobre o propósito, ele disse: se fizer assim comigo, o que não farão com vocês? O que não vão fazer com vocês? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Hoje é um bom dia, uma boa noite, para a gente dizer para o Senhor: Senhor, eu quero me render, Senhor. Eu quero me entregar, eu quero me sujeitar. Eu quero, Senhor, que a Tua vontade ela se concretize na minha vida. A vontade de Deus é a coisa mais importante para todos nós. Então nós vamos orar nessa noite. Eu quero convidar você que quiser vir aqui à frente para nós orarmos, para nós nos rendermos diante do Senhor, para nós nos entregarmos diante dEle.